Olá, meninas! Estamos aqui mais uma vez para um novo podcast, um podcast feito de ginecologista para vocês, mulheres. Hoje, eu sou a doutora Cristina, infertileuta, que é especialista em fertilidade conjugal e ginecologista da Clínica Gerar. Hoje, a nossa convidada especial foi a doutora Renata Lopes, hoje para falar sobre o coração na menopausa. E aí eu quero te agradecer pela sua vinda, num pleno feriado, para nós falarmos, né, dar a nossa contribuição para essa mulherada aí que precisa, né, da informação direta da ciência, tudo muito comprovado. Então eu não podia deixar de ter a sua fala aqui neste dia. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Cristina. É um prazer estar aqui com você, assim, prazer mesmo, né? Uma felicidade, porque a gente, além de ser colega de trabalho já de muitos anos, a gente é amiga. Minha ginecologista há 34 anos. Eita, é muito tempo. E E assim, é um tema extremamente importante porque é um tema do dia a dia. A gente não vai falar nada aqui que seja uma coisa rara nos consultórios da gineco, nos consultórios da cardiologia, nos consultórios de um clínico geral que esteja em posto de saúde, enfim. Isso é rotina nossa do dia a dia e uma rotina que tem muita informação importante. Eu acho importante esse canal de informação real, legítima, baseada em evidência, no mundo hoje com tanta desinformação, num tema tão importante, é importante a gente trazer evidência científica para esse assunto, né? Perfeito. Então, assim, para começar, eu gostaria de te perguntar, tu sabes que a partir do momento que a mulher entra em menopausa, ela tem uma falta de proteção desse coração. E eu queria te perguntar quais são esses riscos, qual é o risco? Por que esse risco cardiovascular na menopausa? Bom, nós vamos fazer uma coisinha um pouquinho antes dessa pergunta, que é um breve histórico sobre a menopausa e a doença cardiovascular. Porque isso gera muita dúvida e a confusão que existe sobre esse assunto vem em função disso. Vamos lá, existiu um estudo, um grande estudo, que é o Women's Health Initiative, em 1991, foi publicado só a partir dos anos 2000, e ele foi um divisor de águas, assim. Antes dele, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a noção de que o estrogênio, produzido por nós mulheres na idade fértil, ela protegia o coração, porque protegia os vasos, controlava os níveis de lipídios, enfim, isso trazia uma proteção cardiovascular. E a gente extrapolava essa informação para que, já que a gente entra na menopausa, se nós conseguirmos repor esse estrogênio de forma artificial, a gente vai voltar a recuperar essa proteção. E isso foi feito antes desse estudo por muito tempo. Então, como que era feito? Hormônio para todo mundo que entrava na menopausa e por longo tempo. Aí veio esse estudo e que foi o divisor de águas, por quê? Nesse estudo, principalmente, ele identificou que a terapia de reposição hormonal aumentava câncer de mama e aumentava AVC isquêmico, acidente vascular cerebral. E, então, peraí, vamos rever isso aí, né? E o que acontece? Hoje, eu acho que a grande sacada na terapia de reposição hormonal é você identificar para quem e por quanto tempo. Isso é que é a grande sacada, e se você conseguir fazer isso bem, que é uma situação pré-prescrição... É o que a gente chama de individualizar o tratamento, porque você não pode realmente introduzir uma terapia hormonal se a paciente tem doença pré-existente cardiovascular. E aí, às vezes, a pessoa pensa que a terapia vai diminuir o risco dela cardiovascular, mas aí vem uma coisa, depende do início da medicação. Você tem que fazer a terapia dentro da janela de oportunidade, que seriam os primeiros 10 anos da menopausa. E ainda mais, tem que avaliar se essa paciente tem antecedente cardiovascular, se ela não tem alguma doença cardiovascular. Porque se ela tiver,
vai ser completamente contraindicada a terapia. Hoje a gente já tem... Porque aí ela é usada como prevenção e não como tratamento. Sim. Não é mais indicada a prevenção primária. Não, né? Então, não é. Vamos Hoje lá, só se trata se tiver... vamos tentar esclarecer como seria esse fluxograma de atendimento dessa mulher. Por onde que vai começar isso? Pelo gineco. Ela vai com a queixa, estou menopausada, né? Parei de menstruar, todos os sintomas referentes à menopausa, e aí a ginecologista identificando realmente essa mulher está na menopausa, qual é o próximo passo? Cardio. Nós temos que fazer uma avaliação de estratificação de risco cardiovascular. Parando nisso aí um pouquinho, o que seria isso? A gente calcula isso, existem calculadoras mesmo, onde a gente vai colocando, você tem diabetes, você tem pressão, você tem isso, você tem aquilo, e vai sair um número, um score, um número, onde diz que essa mulher tem chance, nos próximos 10 anos, de risco de adoecer por infarto, AVC, morte súbita, mais de 10%, em torno de 5% ou abaixo de 5%. Então, seria o alto risco, moderado e o risco baixo. Depois que a gente calcula isso, a gente tem uma segurança maior em dizer, está apta para uma terapia, pode ir tranquilo. A de alto risco, de jeito nenhum, está contraindicada a terapia hormonal. Vamos tentar fazer outras coisas, porque existem outras coisas. Isso é importante que seja dito. A mulher não precisa sofrer também com os sintomas da menopausa. Mas o grande limbo é o risco intermediário. Esse é que é a grande questão, né? E hoje a cardiologia ela traz outras ferramentas que não estão nessas calculadoras, porque essas calculadoras não foram feitas para o público mulher menopausada, tá? É importante, a gente usa porque é o que tem, né? Mas não, no geral, população geral, mas não existem calculadoras específicas para as mulheres menopausadas. Então a gente extrapola essa informação e na mulher existem algumas características bem mais inerentes ao sexo, né? A mulher ela tem a doença mais microvascular do que macrovascular. Só para identificar o que seria isso. Você tem mulheres com dor no peito, com angina e tudo, você vai para um cateterismo, vê os vasos maiores, não tem lesão. Porque a microcirculação é que é doente. As mulheres, elas fazem mais insuficiência cardíaca diastólica do que sistólica. Elas fazem mais insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Você vai para o eco, a função está totalmente, a contração desse coração está normal, mas ela tem sintomas de insuficiência cardíaca. Então, elas têm características bem peculiares do gênero do sexo feminino. Né? Então, essas calculadoras elas não são específicas para a mulher menopausada. Mas a gente tem outros recursos e hoje a gente tem um exame fundamental, que é para a identificação de aterosclerose subclínica, que é a angiotomografia de coronária. E isso ajuda muito nesse cenário das mulheres menopausadas, que estão principalmente, lembra, daquele risco intermediário. Porque quem é alto risco, não. Quem é baixo risco, ok. Pode fazer. E, claro, vamos acompanhar essa mulher ano a ano. A gente vai ter que sempre ter essa dobradinha cardio e gineco, mas é tranquilo. Mas para eu saber se ela está nesse risco intermediário, o que eu tenho que... Isso eu tenho que encaminhar? Na verdade, é uma avaliação de fatores... Né? Antecedentes e os fatores, né, que dispõem a isso tudo. É uma hipertensão, é um diabetes, é uma obesidade, é o sedentarismo, são doenças reumatológicas, é uma dislipidemia mal controlada, entende? É um paciente com dificuldade de mobilidade. Tudo isso faz parte desse risco. Então, assim, uma gama de doenças. É um volume grande de pessoas que estão aí. A gente normalmente faz um rastreamento geral dessa paciente, porque assim, tem pessoas, eu até hoje ainda recebo pacientes fazendo terapia hormonal sem ter feito mamografia. Então, não tem condição, é impossível. Então, assim, esse rastreamento, a gente bate muito nessa informação, na tecla de que tem que rastrear. Doutora, passe logo um remédio para essa onda de calor que eu não estou suportando. Não posso. Vou fazer um remédio natural para você melhorar do calor, mas você precisa desse rastreamento completo. E aí você pede uma gama de exames. Nessa gama de exames, tem muita coisa que a cardiologia precisa e, de certa forma, a gente já está ali vendo o que tem de alterado ou não. Qualquer alteração que essa paciente venha a demonstrar naquele exame, isso já
automaticamente já tem que ser encaminhada. E a gente vê muita hipertensão. Eu vejo muito, porque assim, a gente tem o hábito de fazer um exame clínico todo o tempo de bonitinho, então tem gineco que não faz medição da pressão arterial. Mas é fundamental. É fundamental porque é um dos fatores de antecedentes pessoais mais prevalentes, e a hipertensão ela pode surgir nessa fase da menopausa. Né? Isso faz parte do combo menopausa. Então, a mulher menopausada, ela vai, eu digo que, eu brinco com as minhas pacientes, vão fazer montanha-russa com essa pressão. E, às vezes, elas chegam primeiro a mim, olha que interessante, a gente falou de elas irem primeiro na gineco, mas às vezes pode ser invertido. Então, às vezes, elas chegam primeiro a mim porque estão sentindo que a pressão ou mediu, ou então sentindo sintomas relacionados a um quadro hipertensivo. E quando a gente vai checar também as questões ginecológicas, lá está essa mulher já parada a menstruação por mais de ano, com outros sintomas, principalmente vasomotores, que são os fogachos, né, os calores, aquela coisa. E a gente, opa, e a gineco? Não fui, doutora, eu vim primeiro aqui. Eu digo, para tudo, por quê? Porque se a gente não tiver em conjunto, eu não consigo controlar também essa pressão dessa mulher. Vem associada a muitas coisas. São coisas que podem estar muitas coisas. Então, assim, o fator de risco, os antecedentes pessoais, eles são importantes para que todas as duas especialidades chequem. Nós já fazemos isso com muita tranquilidade, porque é o nosso dia a dia. A ginecologia precisa entender que para tratar essa mulher menopausada, ela não vai nunca se afastar mais da cardiologia, e tem que saber quais são esses fatores e quando tem que pesquisá-los. E a gente tem um documento muito recente, de 2024, em associação de 3 entidades, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a FEBRASCO, que é da Gineco, e a SOBRAC, que é também do Climatério, que se juntaram e elaboraram uma diretriz brasileira sobre isso, onde está tudo isso lá. E então, só delas terem se juntado, não precisa nem ler, só pensa. Se juntaram, é porque tem que andar junto, entendeu? Todos os dois vão ter que caminhar juntos. E é importante que seja dito que isso não é numa primeira consulta só, sabe, Cristina? Porque às vezes a mulher vai, você encaminha para o cardio, faz essa primeira avaliação, olha, você é risco baixo, você pode usar, volta para o seu, né? Volta para o seu gineco, e aí ela some da cardiologia. Não! Ela tem que entender que ela está envelhecendo, e com isso as alterações vão se modificando. Esse risco ele vai sendo recalculado ao longo dos anos, e a gente pode mudar a conduta. Então, para sempre, a dobradinha vai existir para sempre na vida, né? Até o final da vida dessa mulher. Com certeza. Deixa eu te falar, a gente vai falando do tema e vai já avançando as outras perguntas que vão vindo aí. Mas eu acho que já dei uma pincelada aí numa boa parte. Com relação aos sintomas das doenças cardíacas que mudam após a menopausa. Mudam. É interessante que a gente pode ter os sintomas. Bom, eu já dei uma breve explicação sobre isso, quando eu falo que a mulher ela tem mais a doença da microcirculação. Sim. Quando a gente chega na fase da menopausa, pela falta do estrogênio, os vasos eles se modificam, né? A proteção endotelial da camada interna dos vasos, a gente perde um pouco isso, e os sintomas eles podem se modificar sim. E o mais interessante é que eles podem se confundir com os sintomas da menopausa. Então, às vezes, os sintomas cardiológicos podem vir com a fadiga extrema. As dores, elas não necessariamente, que a dor, o que a gente imagina da dor? Anginosa, dor no peito, opressiva e tudo. A mulher ela pode vir com dores no tórax, em outras regiões, no dorso. Já tive uma mulher infartando com dor na nuca. Né? A gente tem uns sintomas de falta de ar, diferente do que seria o corriqueiro da gente achar sempre, principalmente na população masculina. Então, sim, com a menopausa, a gente tem uma mudança desses sintomas. E a gente tem que estar atento se é cardíaco
ou se é ginecológico, né, da menopausa, dor nas costas. E a paciente estava infartando. Exatamente. Então, assim, a dificuldade de fazer o diagnóstico é grande. E passa por ortopedista, pelo passa por tudo. Mas o que a gente tem que... Eu acho que a informação importante para essas pessoas teve um desconforto no tórax. Você está nessa fase entre a sua 5ª, 6ª década de vida, vai no cardiologista. Porque, assim, a tua menopausa não vai te matar. Concorda? Ela vai te incomodar, ela vai, né? Tirar a tua qualidade sim, de vida. Mas ela não vai te matar. A doença cardiológica, sim, a gente trabalha o tempo inteiro na cardiologia com tempo. Tempo pra gente é músculo o tempo inteiro, então a gente tem que correr atrás do tempo. Então, assim, teve desconforto torácico, é um sintoma que está recorrente, de cansaço, é uma fadiga que está vindo e que não está passando muito rapidamente, porque os sintomas menopáusicos, eles são mais curtos. Você tem um desconforto, mas ele intenso e some. A onda vem e exatamente. Some. Vem, à medida que o tempo passa, vai aumentando a frequência. Exatamente. Mas o cardiológico, ele não. Ele é mais persistente. Ele tem relação com esforço físico. O da menopausa, não. Estresse emocional, tudo isso. Então, você tem que ficar atento um pouquinho a isso, mas você não quer pensar muito? Teve desconforto? Vai para o teu cardiologista, deixa que ele identifica o que é o que, para você não correr esse risco. E aí, continuando aí, o que pode ser feito para melhorar, para proteger esse coração nesse período da menopausa? O que a gente diz para essas mulheres aí? O que a gente pode fazer para melhorar esse coração? Muita coisa. Primeira notícia boa é que muita coisa que a gente pode fazer. Porque às vezes elas chegam, e você deve pegar muito mais esse relato do que eu, elas chegam desesperadas, achando que a vida está ali, agora é o fim para mim. E acabou. Fim de linha. Então, é muita coisa, muita coisa. Eu acho que primeiro a gente pontuar exatamente que a terapia de reposição hormonal ainda é a terapia de escolha, padrão ouro, para você diminuir os sintomas da menopausa. Ponto. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Prevenção primária. Então, aí depois de estratificação desse risco dessa paciente, você liberou ela para a terapia de reposição, então os sintomas da menopausa você já vai conseguir controlar. Já traz qualidade de vida para essa mulher. Mas aí você tem que ficar de olho no risco cardiovascular. E aí vem as outras situações, que eu digo sempre, não é só para menopausa, sabe, Cristina? Eu digo, na cardiologia, é uma coisa que a gente cada vez vai batalhar mais, porque é o que está mais em evidência em termos de resultado, que é a medicina do estilo de vida. Todo tempo a gente vai escutar sobre isso, e não é só na menopausa, é em tudo. Em tudo, em todas as áreas. Exatamente. Então, a gente tem que fazer essa mulher se alimentar melhor. A gente tem que fazer essa mulher se exercitar. A gente tem que fazer essa mulher dormir bem. A gente tem que tirar o estresse dessa mulher, qualquer que seja, ela tem que resolver essas questões emocionais dela. Então, só isso. E outra coisa, por último, mas não menos importante, hoje eu diria que é até mais importante do que as outras que eu falei, que é um controle de peso, de obesidade. Então, assim, a gente tem uma mulher na menopausa que ela já faz mais hipertensão, a gente tem uma mulher na menopausa que ela já faz dislipidemia, faz mais, que é o aumento de colesterol, dos lipídios. A gente faz essa mulher ter mais obesidade central, né? Aumenta a gordura abdominal, que por conta disso faz aumentar a resistência insulínica. Então, tudo isso aumenta o risco cardiovascular. Mas a gente não trata isso só com remédio. Porque tem remédios para tudo isso. Tem remédios para tudo isso, por isso que eu digo, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas a gente não pode esquecer do básico, que é o dever de casa bem feito. O dever de casa bem feito é o que mais surte resultado. Eu digo que remédio é a cereja do bolo, entende? Você não conseguiu controlar isso com a tua mudança de estilo, então a gente vai dar um remedinho para isso, um remedinho para aquilo, para o que precisar. Só que culturalmente isso não, né? A gente tem a resistência do paciente, porque, na verdade, deixa eu te falar. As pessoas querem as coisas mais fáceis. Mais rápidas. É prático, né? Ela acha mais prático e rápido, mas ela não tem... E não tem o mesmo resultado. Não tem o mesmo resultado. Vamos lá. Exercício físico aumenta anos de vida.
anos de vida. Eu não tenho remédio que me dê mais anos de vida. Então, antes a gente imaginava que exercício físico era uma questão de qualidade de vida. A gente trabalhou essa frase por muito tempo. Você vai viver mais disposto, você vai ter mais energia e tudo. Mas não é só isso. Uma pessoa bem treinada, ela ganha até 8 anos de vida, Cristina. 8 anos de vida é uma criança grande. É muito tempo. É muito tempo, entendeu? E eu não tenho remédio para fazer isso. É verdade. Então, assim, a gente não pode negligenciar na nossa consulta um tempo para falar sobre isso. Insistir nisso. Eu tenho pacientes que falam, ai, doutora, lá vem a senhora de novo com essa história. Eu digo, eu vou morrer falando. Enquanto vocês não fizerem, eu vou morrer falando. Porque a gente sabe o que realmente funciona. Mas os remédios, a gente tem hoje também um arsenal maravilhoso para tratar tudo isso e com segurança. Entendeu? O tratamento da obesidade, ela avançou absurdamente. E a gente sabe o tanto que melhora na mulher menopausada quando você controla a obesidade dessa mulher. Então, a gente tem muita coisa. Eu acho que as boas novas é que a gente tem muito recurso para tratar essa mulher hoje em dia. Ela não tem mais que sofrer com os sintomas da menopausa. E o tratamento é com segurança. É isso que a gente tem que bater sempre na tecla, né? E como saber se esses sintomas são da menopausa ou é do coração? Acho que tu já deu algumas dicas, sim. Algumas orientações aí anterior, né? Sim, é muito a característica vou botar, dor no peito, que ela pode ter, né? É muito pela característica dos sintomas relacionados a se tem relação com esforço ou não. Menopausa não tem relação com esforço, mas os sintomas cardiológicos, sim. Se tem a relação com estresse emocional, se os sintomas eles estão persistentes, se eles não são rápidos, porque os sintomas de menopausa são mais rápidos, os sintomas cardíacos eles demoram mais tempo, eles passam por minutos, horas, então isso já chamaria bastante a atenção nesse sentido. Perfeito. Nossa, essa nossa conversa aqui, gente, foi assim tão útil, inclusive para nós como médicos também, né? Mas assim, a gente tem um tempo, né? Se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro fazendo esse podcast com a doutora Renata, para eu aprender um pouquinho mais, e vocês também. Mas assim, eu infelizmente tenho que encerrar o podcast, e com muita alegria eu encerro, porque foi muito esclarecedor todas as orientações que você nos deu, as respostas que foram dadas, eu acho que foi de um entendimento perfeito aí para todas elas, e vai ser muito, muito útil. E te agradecer especialmente de coração por você ter tirado a sua manhã, uma parte da sua manhã para dar uma contribuição para essas mulheres que precisam, e de certa forma foi um grande alerta. Isso me ajuda muito no consultório, porque quando eu tenho a tua fala, isso pesa. Não sou apenas o ginecologista que fala que a mulher tem que fazer a dieta e emagrecer. Eu tenho também um reforço da cardiologia, e a gente vê que isso é um dos grandes informações de que parece que não muda. Pilares que são essenciais para que a gente tenha uma qualidade de vida e tenha vida longa, que é a alimentação saudável, a atividade física e uma boa noite de sono. Essas 3 coisas são fundamentais. Hoje, eu estou vindo do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que aconteceu agora em Florianópolis, e não se fala em outra coisa com relação à infertilidade, com relação a esses 3 pilares que eu acabei de falar. Impressionante. Então, assim, a gente corre para fugir, as pacientes correm de especialista para fugir de que não precisa, não, pode fazer uma atividade física, não, dieta, não sei o quê. Mas, na verdade, todas nós falamos a mesma língua, e isso é fato, né? Então, nossa, foi muito esclarecedor a nossa conversa. Eu acho que eu vou gravar um segundo episódio desse podcast para nós tirarmos novas dúvidas, porque eu sei que hoje é um dia é um feriado que toda a nossa equipe quer curtir, né, com sua família. Mas olhe, de coração, como você sabe, é literalmente de coração, porque ela é minha paciente desde adolescente, minha gente. Isso é um amor roxo. Assim como é um amor roxo pela minha
pela minha pediatra que eu trabalho, porque ela foi pediatra dos meus bebês, que hoje são todos médicos. Não é que a minha pediatra seja velha, viu, minha gente? E nem a minha cardiologista, e nem a doutora da cardiologista, porque esse é principal. Quando ela disse assim, que tem 32 anos... 34, Cristina. Cala a boca, eu mandei ela calar, mas ela repete. Isso significa dizer, eu comecei... Então eu tenho que idade hoje? Tô gaga. E aí, sabe o que acontece? Eu não tô gaga não, sabe por quê? Porque eu faço meu controle anual com minha cardiologista, eu faço uma atividade física regular, toda noite eu malho e eu como bem pouquinho. Eu tô até agora sem tomar café. Então, olha, minha amiga, eu queria muito te agradecer a tua vinda, viu? Sabe dizer a você que eu amo você de coração. Não, essa recíproca é verdadeiríssima. E assim, é uma delícia estar aqui. Eu amei o convite. Eu acho que é um assunto que a gente não vai esgotar nunca. Até porque é interessante saber que mudou. Hoje a gente já tem uma robustez maior nos nossos dados para poder trabalhar com essas mulheres, mas a gente ainda tem lacunas não respondidas. E a gente espera que sempre a medicina evolua o tempo inteiro para respondê-las, né? E que a gente tem que estar atualizado para a gente fazer isso. Quando a gente fala que a gente trabalha juntas com essas mulheres, e a gente já faz isso porque a gente sentia esse interesse de fazer isso antes dessa diretriz acontecer, a gente já trabalhava assim, em conjunto com essas mulheres, trocando figurinhas, né, Cristina? Mas agora a gente tem um documento que normatiza isso, onde diz que a cardiologia tem que trabalhar junto com a gineco e vice-versa. Então, assim, hoje já está documentado e a gente não pode negligenciar isso, né? Eu acho assim, quando você não dá conta de melhorar alguma coisa, não atrapalhe. Então, Perfeito. Pelo menos, não atrapalhe. A gente está aqui com um documento, com um monte de coisas ali de dados que a gente pode melhorar. Então, vamos fazer isso. Mas se você não sabe, se você não está apto, você, por favor, não atrapalhe. Eu acho que isso já é uma grande Muito importante essa mensagem, entendeu? Para todas as pessoas envolvidas nesse tratamento dessas mulheres. Perfeito. Eu acho que não seria... foi aí fechado com chave de ouro essa última informação que você deu. Muito importante. É por isso que eu estou ligada contigo e vou ficar o resto da vida. Porque as nossas sociedades estão, agora, literalmente comprometidas. Sociedade Brasileira de Climatério, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e a Cardiologia. Então, mais motivo para a gente estar sempre unidas e juntas em prol da saúde da nossa mulher. Porque nós estamos aqui interessadas em consulta, só em consulta não. A gente quer realmente dar qualidade de vida para ela e saúde. Então, gente, muito obrigada mais uma vez e agradecer a vocês pela audiência e aguardem que nós vamos ter o próximo podcast. Um abraço e um bom feriado. Amiga, beleza, foi perfeito.